Fala pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa série Como Criar Personagens para Jogos. No vídeo anterior a gente aprendeu a utilizar as esferas para encontrar as proporções do personagem. No vídeo de hoje vamos aprender a transformar essas esferas em polígonos, bem como também vamos aprender a organizar esses polígonos de maneira a facilitar a escultura do próximo vídeo, beleza? Vamos nessa então. Bom, então para começar, a gente vai carregar a referência para dentro do ZBrush. Isso vai facilitar o contato visual, né, com aquilo que a gente precisa fazer, que é o Rinco, né, nosso personagem. Essa referência ela pode ser importada para dentro do ZBrush, ou então você pode trabalhar com ela utilizando um software à parte, né? Geralmente a gente utiliza o PureRef, mas aqui eu optei por usar o Spotlight, que é esse recurso onde a gente carrega uma textura e transforma essa textura em uma imagem, né, para que sirva de referência para o nosso modelo. A gente vai partir para transformar essas esferas, né, que são essas bolinhas, em malha mesmo, em geometria, tá? É um recurso chamado Adaptive Skin. Você habilita ele e aí automaticamente ele transforma todos aqueles polígonos que no primeiro momento eram esferas em efetivamente polígonos, certo? E assim a gente vai poder ajustar corretamente a malha, que é a proposta desse vídeo de hoje, né? Então o primeiro recurso que a gente vai aprender para melhorar essa malha, para facilitar a escultura, é os polygroups, né? Como vocês podem ver aí atrás, a gente utiliza-se do polygroups. E se você estiver entendendo o que está acontecendo, você veja que o personagem foi dividido em algumas cores, né? Cada cor representa um pedaço. E é justamente isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando organizar esses pedaços, essas partes do personagem, para que facilite no momento da modelagem, principalmente com relação à seleção, certo? Por exemplo, imagina que eu estou querendo fazer um detalhe abaixo do braço do personagem. Certo? Se eu for fazer um detalhe abaixo do braço do personagem, provavelmente eu vou ter uma extrema dificuldade, porque existe o busto do personagem que fica ali próximo daquela região, que vai dificultar a hora da escultura. Então você faz o que? Você seleciona só o braço, isola ele de todo o restante. Com isso você tem uma facilidade maior para desenvolver alguns detalhes, certo? Então isso seria uma das funcionalidades do polygroup. Agora eu vou mostrar para vocês alguns atalhos na hora de se criar esses polygroups, né? Na hora de organizar os polygroups. O mais importante deles é o que faz você visualizá-los, pois, né, quando você abre qualquer malha tridimensional dentro do ZBrush, ele vai vir com um material base, né, que é um meio esvermelhado, ou então meio esbranqueado lá, né, cinza, meio cinza. O que impede a gente de ver claramente esses polygroups, certo? Então, para você visualizá-los, você tem que apertar Shift F, ou então você vai ali no canto inferior direito da tela, tem um botãozinho que vai te proporcionar visualizá-los. Depois disso, você tem aí duas formas de trabalhar com elas. Um é clicando nesses polygroups e o outro é riscando na tela, certo? Então, deixa eu explicar primeiro a parte de riscar na tela. Então, você vai ver que a todo momento eu crio seleções verdes ou seleções vermelhas, né? Riscando na tela. Isso acontece da seguinte maneira: quando eu seguro Ctrl e Shift e eu risco, ele faz uma seleção verde, né? Para que serve essa seleção verde? Serve para o seguinte: aonde essa seleção verde pegar, ela vai esconder todo o restante e você só vai ver aquela região verde que você selecionou. Basicamente é isso. O vermelho é exatamente o contrário, né? Só que o atalho é diferente. Você segura o Ctrl, Shift e o Alt e risca na tela. Vai se formar uma seleção vermelha. Essa seleção vermelha, se triscar em alguma região, ela vai fazer o oposto, ela vai esconder essa região, certo? Então, é basicamente isso. Na parte de clique é exatamente igual, né? Se você segurar o Ctrl e o Shift e clicar em um polygroup, ou seja, em uma cor específica, ele vai esconder todo o restante e vai se revelar apenas aquela que você clicou. Se você segurar o Ctrl, Shift e o Alt e clicar nessa região, ele vai fazer o oposto. Ele vai esconder a região que você clicou e só vai deixar visível aquele que você não clicou, certo? Então veja
a importância suprema que tem, né, esses polygroups. Para mim é um dos maiores recursos do ZBrush, né? Você organizar essa malha para facilitar a modelagem, né? Uma das vantagens, por exemplo, para vocês terem uma ideia, seria o seguinte: imagina que você está criando ali as costelas do personagem, só que o braço está no meio, né? Vai dificultar bastante. Ou então se você está criando algum músculo que fica ali embaixo do braço, e aí você não consegue visualizar, e quando vai fazer a escultura, vai atrapalhar bastante. Então o que a gente faz? A gente isola essa região e trabalha só nela a partir dos polygroups, certo? Basicamente é isso. Definindo esses grupos de acordo com o que você pretende para o personagem, agora a etapa é selecionar ali a ferramenta Move, que eu tenho uma precisão muito maior na hora de organizar os loops. Você veja que, apesar de os loops estarem todos corretos, tem alguns muito tortos, né? Você veja que é preciso que esses polígonos estejam alinhados para que quando eu aumente a malha, ou então transforme lá em Dynamesh, talvez, a volumetria já esteja mais próximo do final do que eu deixar isso para fazer no momento da escultura, entendeu? Então é importante que você faça esse ajuste fino agora na malha, para que facilite lá na frente da hora da escultura. É justamente a fase de organização, né? Esse vídeo ele serve para mostrar para vocês a importância da organização, que é primeiramente para você selecionar essas regiões isoladamente e depois para a gente organizar os polígonos em si, né? Às vezes quando você transforma de Z-esfera para geometria mesmo, eles vêm tortos. Você veja que nesse momento agora eu estou mostrando aí como eles podem se comportar de maneira aleatória e o quão você pode tão facilmente com a Move consertá-los, né? Porque quando ela está muito grande, quando o Brush Move está grande, você reorienta uma área maior, né? Isso facilita bastante. Mas quando se trata de regiões pequenas, ela também funciona se você tem a malha pouco densa, que é o que a gente tem agora, né? O nosso personagem está completamente low poly, então se você diminui o brush da Move minimamente, você consegue mexer nos vértices isoladamente, proporcionando para você uma maior precisão na hora de organizar esses polígonos, certo? Tem muita gente que ignora essa etapa, já arrocha logo o Dynamesh, mas eu costumo seguir essa etapa à risca. Para mim, ela ajuda bastante, principalmente para agilizar o processo de escultura, que se você não tiver com a malha controlada, facilmente você vai perder as proporções e vai ser muito mais difícil você encontrar depois que você estiver esculpindo, certo? Então a Move é uma das principais pedidas. Primeiro, porque ela tem essa facilidade de alterar tanto muitos polígonos simultaneamente, como também polígonos isolados. Vamos ver um pouco da Move em produção. E já volto com mais um brush muito importante. O próximo brush que a gente vai utilizar é o Inflate, tá? Também gosto muito desse brush nessa fase inicial, porque ele, como o próprio nome diz, ele vai inflar, né? Ele vai inchar determinadas regiões. E quando você incha uma região, você não perde o controle daquele movimento que você está fazendo ali, né? Então, por isso eu gosto muito dessa ferramenta nessa etapa, né? Ela também te dá muito controle sobre a malha, certo? Então veja só, eu isolo, inflo, até chegar no ponto ali que eu imagino pro personagem. Lembrando que toda essa fase, apesar de ser muito importante para o projeto, ainda não é o final
personagem, né? Ainda vai sofrer a escultura. Toda essa organização inicial desses 2 vídeos é justamente para facilitar na hora da escultura. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil e rápido a escultura porque a gente fez esse planejamento inicial, né? Planejamento dos loops, os polygroups. Então, pessoal, para finalizar, para mim o segredo de você iniciar qualquer personagem é justamente essa fase inicial, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a modelar, e principalmente aqui no ZBrush, né? Esse seria justamente a minha maior dúvida. Na verdade, eu nem sabia que era uma dúvida, só que sempre eu demorava muito tempo para chegar no resultado que eu queria, certo? E por quê? Porque eu não tinha essa organização inicial. Quando eu aprendi essa organização inicial, o personagem, pós isso aqui, vem naturalmente. Você vai esculpindo tranquilamente, certo? E quando você pensar que não, né? O personagem está ali na sua frente, certo? Então é lógico que não é tudo. Essa fase inicial não é tudo, mas é o segredo para você passar as outras marchas de maneira mais suave. É como se você tivesse com um carro de direção hidráulica agora, certo? Você vai manejar o guidão ou o volante de uma maneira muito mais facilitada agora que seu personagem está tudo organizado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve aí no canal para receber as atualizações dessa série, que está sendo bem legal, né? A gente começou o canal com uma série falando sobre criação de cenários para jogos, e agora a gente tem essa nova série que é criação de personagens para jogos, que eu vejo pouco na internet. Quem quiser acompanhar quando acontecem essas lives do canal, você também pode estar dando uma olhadazinha aí na descrição do canal, ou então até mesmo na descrição desse vídeo, que vai ter os links das redes sociais, que é onde você pode acompanhar diretamente o progresso das lives, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo.